Mais uma conversa franca, religião e cultura. Hoje o tema é religião e Idade Média, que herdeiros somos? Temos connosco o professor Luís Amaral, docente e historiador na Universidade do Porto, meu colega e amigo, a quem eu agradeço a presença. Presido também a Comissão Ética da Universidade do Porto, e tem, enfim, uma reflexão académica, mas também com alguma projeção cultural sobre a história da Igreja, particularmente na época medieval. Muito obrigado, Luís, por estares aqui para esta conversa informal. E eu começava por te perguntar, enfim, para os nossos ouvintes menos calhados nestes assuntos, alguns podem ainda ter sido alvo de uma aprendizagem curricular escolar histórica que oferece uma visão excessivamente negra da Idade Média. Se tu não te importas, começarias por, suspeitamente, desmontar essa visão e oferecer-nos, embora de forma realista, uma visão de menos trevas, daquela a quem já chamaram a Idade das Trevas. Bom, caro João, antes de mais, muito obrigado pelo convite e pela confiança que o mesmo revela. Obviamente, tudo isto num fundo de amizade que nos tem junto e nos tem feito percorrer alguns caminhos comuns. E por isso é com muito gosto que aqui estou e com muito gosto tentarei, dentro das minhas capacidades, ir respondendo ou comentando ou conversando aquilo que vais sugerindo. Bom, a primeira questão que colocas é uma questão, digamos, quase diria, de cultura popular, vamos chamar assim. Essa ideia feita, e nos tempos mais próximos muito difícil de erradicar, que Idade Média é sinónimo, enfim, vou simplificar, é sinónimo de atraso, é sinónimo de trevas, como disseste, sob todos os pontos de vista, e temos dificuldade em imaginar uma Idade Média que não seja a preto e branco, e uma Idade Média que seja efetivamente a cores, como foi, evidentemente, como todos os tempos da humanidade. É óbvio que a primeira, digamos, ponto que deve ser sublinhado é o facto de, quando falamos em Idade Média, na realidade estamos a falar de muitas Idades Médias. É um tempo longuíssimo, tal como codificou a historiografia, é um tempo longuíssimo, a própria designação revela bem que houve, a partir do século XIX, quando estas periodizações ficaram mais ou menos estabelecidas, que houve muita dificuldade em classificar este período entre a grande idade antiga ou clássica ou o período moderno, portanto, designações qualitativas e bastante positivas, e colocou-se este longo tempo intermédio de cerca de 1000 anos. Hoje nós continuamos de alguma forma institucionalmente presos a ele, mas na realidade sabemos que é uma sucessão de tempos muito diversos, desde a queda do Império Romano até aos finais do século XV, os séculos XIV e XV, muita coisa se alterou, sobretudo do ponto de vista europeu, é desse que estamos maioritariamente a falar. Bom, de trevas não o foi certamente, nem mais nem menos que o período anterior, ou que os períodos anteriores e os períodos que lhe sucederam. É um período de profunda transformação, ou de profundas transformações, e naquilo que nos diz respeito enquanto Europa é nada mais nada menos que o momento fundacional da Europa, tal como nós ainda hoje entendemos. A Europa dos Estados, das nações, desta configuração sempre dinâmica e sempre em movimento, vivemos atualmente mais um tempo particularmente marcado por esse dinamismo, mas essa Europa dos Estados e das nações, que tem já muito pouco a ver com toda a antiguidade, enfim, praticamente com todo o primeiro milénio, é de facto uma criação da Idade Média e sobretudo aquilo que nós chamamos de Idade Média plena, a partir do século XI, entre o século XI e XIII. É um período que tem algumas características que o atravessam, mais sensíveis em determinados momentos, menos sensíveis noutros, e um deles, sem dúvida nenhuma, já que estamos a falar de religião e religiosidade e Idade Média, é a questão religiosa, é a dimensão religiosa. Eu ia-te precisamente perguntar para irmos para aí, porque não há dúvida que, enfim, mesmo com essa latitude e flexibilidade de tempo, a época medieval é particularmente intrincada entre religião
e cultura, se quisermos, não é? Portanto, o aspecto religioso na Europa em concreto é muito marcado por interseções cheias de luzes e de sombras entre a religião e o todo cultural que se vivia. Exato. Digamos que, à partida, isso não é uma novidade relativamente ao período anterior, enfim, aqui para a Europa Ocidental, à fase final do Império, nem é muito distinto desse ponto de vista, digamos, pelo menos teoricamente, daquilo que vem a seguir, o período moderno e até a primeira fase da contemporaneidade. Aquilo que, digamos, caracterizará mais o período medieval é que essa religiosidade é, sobretudo, uma religiosidade cristã. Essa é que é a grande diferença. Portanto, o cristianismo vai impregnar absolutamente todas as dimensões da vida humana. Eu costumo muitas vezes brincar um pouco para explicar aos meus alunos e dizer que, com o tempo, provavelmente já a partir do século VI, VII, sobretudo a partir daí, digamos, definitivamente a partir do século XI, o cristão é aquele, digamos assim, que tem opinião absolutamente sobre tudo. Quer dizer, não há matéria nenhuma que não possa ter um ponto de vista cristão. E isto pode ser, antes de mais, e naturalmente, as circunstâncias religiosas, a religião, a relação com a entidade criadora, a relação entre o Criador e as criaturas, isso seria o campo específico do cristianismo, mas o cristianismo, como uma verdadeira mancha de azeite, não, digamos assim, não se expandiu exclusivamente do ponto de vista territorial e social, mas expandiu-se no universo do pensamento, da cultura e da forma de se entender o mundo. Transformou-se verdadeiramente numa cosmovisão. Portanto, voltando um bocadinho atrás, o cristão tem opinião sobre tudo, seja a política, seja a economia, seja a família, seja a moral social, a moral sexual. Não há absolutamente nada em que o cristão não possa opinar. Portanto, Luís, isso em si mesmo é um fulcro de luzes e de sombras, precisamente, sem dúvida, porque oferece sem dúvida, àquele tempo e até ao tempo que vemos hoje, tantas coisas interessantes que ainda hoje são visíveis no mundo em que vivemos, mas também outras menos interessantes. Eu até estava capaz, enfim, porque nós não temos todo o tempo do mundo, ainda que sem te tirar, obviamente, da história, que é o sítio onde tu estás bem, e sem extrapolações ingênuas, dizeres um ou dois aspectos, pela positiva e pela negativa até, de marcas que ainda hoje a religião cristã católica romana em particular tem, que têm muito a ver ainda com períodos muito prévios. Imagina, por exemplo, no domínio da liturgia, os aspectos ainda marcados pela romanização ou pela pós-romanização e por toda a Idade Média, com insinuações positivas e negativas, ou do ponto de vista do pensamento, o que hoje ainda é importante e que passou por Tomás de Aquino ou outros nomes quaisquer, onde queiras tropeçar, isto é, os pontos que ainda hoje são visíveis na Igreja e que têm muito a ver lá para trás, para o bem e para o mal, com todo o período medieval. Bom, isto evidentemente levar-nos-ia muito longe, mas digamos que, começando por aqui, é uma forma de abordar a questão, entre muitas possíveis. O cristianismo trouxe, digamos, uma capacidade de visão inteiramente nova, feita muitas vezes de elementos que já estavam presentes, mas a forma como os soube conjugar criou, digamos, desenvolveu um conjunto de instrumentos que permitiram percepcionar a realidade, a vida humana na sua globalidade, de forma inteiramente nova, mesmo, insisto, que tenha utilizado, às vezes não da melhor maneira, coisas que já estavam presentes, elementos que já estavam plenamente desenvolvidos. E por isso, desse ponto de vista, foi uma verdadeira luz, não tínhamos dúvidas nenhumas no respeito, no crescente respeito pela vida humana, na centralidade da vida humana, não há dúvidas. Mas, ao optar por estes instrumentos, com o tempo foi excluindo todos e outros quaisquer instrumentos e filtros. E não só os foi excluindo, por vezes de forma inconsciente, por vezes de forma deliberada, como os foi anatomizando, isto é, foi-os classificando como maus instrumentos de leitura. Portanto, houve, sem dúvida nenhuma, isto não é exclusivo do cristianismo, uma tendência
absolutamente totalitária. E essa tendência totalitária nasceu de uma conjugação de fatores que excedem largamente as circunstâncias religiosas e da própria Igreja, que acabaram por contribuir para essa cristalização de princípios e para ter retirado desses princípios a sua dimensão fundamental, que é a dimensão histórica. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que têm tempo e espaço. E o tempo e o espaço transforma e muda. Quando se tentaram cristalizar através de princípios doutrinários, através de normas de comportamento, na liturgia e em muitos outros aspectos, retirou-se o extraordinário dinamismo que o tempo confere a estes elementos. Bom, espero que isto não pareça demasiadamente teológico ou filosófico, não, isto é uma análise de um historiador, não é mais do que isso. O que significou, a partir de certa altura, uma grande dificuldade em entender possíveis alternativas. Os tempos colocam outras perspectivas e, sem abandonar aquilo que é central, permitiriam leituras mais, digamos, alargadas. Isso não aconteceu. Muitas vezes essas leituras mais alargadas acabaram, enfim, por ter impacto, mas por rapidamente serem reprimidas e por se criar essa ideia de uma igreja estática no pensamento e estática na ação. Ora, a realidade todos os dias contrariava em absoluto esta sensação de segurança. É óbvio que, como digo, as circunstâncias conjunturais, históricas, ajudam-nos hoje a explicar, e não é segredo nenhum, porque é que isto assim aconteceu. Na Igreja, sobretudo na sua fase inicial, vamos recuar para o século IV, V, no momento em que a Igreja é a instituição, em que o Império entra em processo de fragmentação e de demolição no lado ocidental, é verdade que a Igreja começou a ser chamada a desempenhar, e a Igreja entenda-se aqui a hierarquia, a desempenhar um conjunto de funções que à partida não eram as suas. Um grande historiador francês, Jacques Le Goff, do século XX, um enorme historiador, escreveu numa das suas famosas sínteses sobre o período medieval que a Igreja cristã se tinha constituído na grande herdeira do Império Romano. E isto é uma absoluta verdade. É uma daquelas, enfim, à francesa botada, mas que está cheia de verdade. Tem o seu preço ainda hoje, não é? Claro, sem dúvida nenhuma. Mas a verdade é que a Igreja foi chamada a desempenhar um conjunto de funções alargadíssimas que extravasavam largamente a função estritamente religiosa. Também isto não era uma absoluta novidade, mas o cristianismo fê-lo a uma escala nunca vista até aí e diria até aos nossos dias, provavelmente só se aproxima desta visão o islamismo, mas mesmo assim com limitações que o cristianismo não teve. E, portanto, essa necessidade de fincar, de transformar uma verdade religiosa numa verdade social, numa verdade reguladora da vida do dia-a-dia, naturalmente fez crescer e aumentar a dimensão institucional, a dimensão fiscalizadora, a dimensão reguladora da Igreja. Eu ia provocar-te porque nesta linha de luzes e sombras, também durante a época medieval, nós hoje julgamos ser uma novidade, alguns de nós que entendem numa visão crítica do próprio percurso histórico e contemporâneo da religião católica romana, que é preciso uma refundação com base na inspiração dos primeiros cristãos, tentando amortecer os entorces que a institucionalização foi trazendo, quase como que esquecendo o mandamento primeiro de Cristo. Mas este movimento de refundação, também na Idade Média, é patente. Enfim, tu há pouco falaste em Francisco de Assis, por exemplo, não é? Estamos a falar em época medieval e estamos num exercício que ainda hoje marca, aqui pela positiva me parece, toda a cultura e a religião cristã em particular, de refundação, de tentativa de sacudir as exterioridades que o tempo foi acumulando como um peso e voltar à essência, neste caso através da pobreza, do tesouro maior, digamos assim, da religião cristã. Portanto, há também, na dita época que nós estamos a dizer e a ver, que não é de trevas, estes movimentos de refundação e de arejamento, penso eu, não é? Sem dúvida.
Eu diria, e isso é a lição dos primeiros séculos, que a refundação é o estado natural da Igreja. Não há outra alternativa, porque a Igreja está inserida, inscrita na história. E o tempo é isso mesmo, não é? O tempo é mudança. E, portanto, não há alternativas. Todas as tentativas que eu há pouco referia de cristalizar, digamos, um determinado momento como um momento paradigmático e que se transforma a partir daí, digamos, no elemento que determina a maior fidelidade ou menor fidelidade, né, que afiança a qualidade da Igreja, da fé, da vivência religiosa, revelou-se ao longo da história, normalmente, e a palavra não é excessiva, desastroso. Mais cedo ou mais tarde, acaba por caminhar para o desastre, e claro, o que custa no meio disto tudo são as pessoas que nessas fases de desastre são absolutamente trituradas pela incompreensão e pela inflexibilidade. Quando nós lemos os textos evangélicos, nomeadamente os Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo, sobretudo essas, percebemos que é um tempo de aprendizagem. Ninguém percebia bem o que é que tinha acontecido, em última análise ninguém percebia bem quem era a personagem de Jesus, exatamente o que significava, sei lá, ressuscitar, etc, etc. E, portanto, eles perceberam que tinham que recorrer a um conjunto de elementos e de acordo com, digamos, os espaços, os tempos e as culturas em que estavam inscritos. E os textos são próximos, sem dúvida nenhuma, mas são textos que revelam essa busca, que revelam essa procura e esse ajustamento. Ao longo da história da Igreja, sobretudo no segundo milénio, quando a instituição definitivamente se estrutura, a instituição eclesiástica, as palavras e as expressões são várias, mas todas elas apelam à mudança. Chama-se restauração, como se fala no século XI, chama-se reformação, como se chamará no século XV, e depois reforma, ou contra-reforma, ou chamem-lhe o que quiserem, todas apelam à necessária mudança, ao ajustamento dos tempos. Ao ajustamento dos tempos. E isto é, digamos, um dos elementos mais estruturantes do cristianismo. Por vezes, digamos, não sendo esquecido teoricamente, na prática há um certo afastamento. A grande novidade, uma das grandes novidades, que pertence de facto ao grupo das grandes novidades que o Deus dos cristãos traz, ou o entendimento que os cristãos fazem de Deus, é que é o único Deus que verdadeiramente entra na história, isto é, faz-se homem e submete-se integralmente às leis humanas. Jesus cresceu, enfim, terá andado na escola, teve dores de cabeça, enfim, gostou mais de umas coisas do que de outras do ponto de vista gastronómico, foi um homem normal. Entrou no tempo e sujeitou-se absolutamente ao tempo. Luís, tu acabaste já por, de forma salpicada, fazer-nos entender que há muitos tiques na Igreja Católica Romana contemporânea que têm as suas heranças, mas como o nosso tema é religião e idade média, que herdeiros somos, eu fazia-te agora uma pergunta mais difícil e dando de barato que nós, por honestidade intelectual e pela mais elementar abordagem historiográfica que nos convida a ir ao contexto e à mentalidade da época e nos proíbe de fazer extrapolação, portanto, conscientes disto, não vamos fazer extrapolação, mas gostava de te perguntar desabridamente como vês concretamente este período difícil, se não mesmo de quase encruzilhada, embora tu como historiador talvez releves isto porque achas, lá está, há bocado dizias-nos que o movimento refundacional da Igreja é uma espécie de respirar, não é só de hoje, é também de ontem, é desde sempre, mas é verdade que temos concretamente estas questões, por exemplo, dos abusos sexuais, que estão em cima da mesa, que enfim, no mínimo, transportam, penso eu, uma herança há bocado chamei-lhe tiques, de controle, de medo, digamos assim, de um excesso e de um abuso, de uma descrição defensiva em nome da transparência. Isto tem alguma herança medieval, Luís Amaral, na tua Eu não leitura? diria, pois, eu não diria que é uma herança medieval, como não é uma herança antiga, como é uma herança, enfim, global da história, não tem especificamente a ver com a Idade Média. Este tipo de situação que nós hoje vivemos sempre aconteceu. E isto não significa que eu esteja de modo algum a relativizar. O que mudou hoje profundamente, e eu diria aqui com todo o sentido, graças a Deus, foi o nosso discernimento em relação a estas questões. E a nossa, que deve ser,
caminhada no sentido da absoluta intolerância em relação a estas coisas. Não é? A nossa percepção cada vez mais profunda do que é o ser humano, da absoluta igualdade do ser humano e consequentemente, o absoluto postulado da vida, leva-nos a tornar, digamos, a sua defesa cada vez mais integral. E, portanto, a sociedade tem discernido como um todo e, portanto, não há, e eu sublinho aqui, acho que graças a Deus, e por isso não há razão absolutamente nenhuma para nós, em nome do passado, porque existiu, porque era tolerado, porque sempre foi assim, justificarmos minimamente. O passado ajuda-nos, neste caso, como em muitos outros, a compreender. Mas compreender não significa nem justificar e menos ainda admitir. Nos dias em que vivemos é absolutamente inadmissível, ponto final. Não é? Ora bom, é um legado temporal. É um legado temporal que tem muito a ver com a estruturação social, tem muito a ver, por exemplo, com a desvalorização da vida infantil, da criança e do jovem, digamos, a progressiva humanização da pessoa da criança, é uma coisa que acontece verdadeiramente só a partir dos finais da Idade Média, em que gradualmente a criança deixa de ser um adulto pequeno, não é? Uma miniatura de um adulto, não é? Por exemplo, isso via-se nos castigos corporais, como era um adulto em miniatura, levava menos açoites, vamos supor, mas levava na mesma. Bom, portanto, esta progressão da nossa humanidade, do conhecimento da nossa humanidade, leva-nos hoje a tornar inaceitável, e muito bem, essas situações, como muitas outras, como a escravatura, etc, etc. Mas, Luís, por exemplo, o clericalismo, que está, de alguma maneira, enfim, os abusos sexuais trazem ao de cima um abuso do poder, digamos assim, que é real e do clérigo, não é? Que depois abusa e usa mal, escandalosamente e abjetamente esse poder. Esse clericalismo, digamos assim, é também por onde a bolha rebenta. Deste ponto de vista, não é? E esse tem também herança longa. Sem dúvida, e é uma herança essa sim que vem claramente da Idade Média, o grande peso do clero e do clericalismo e desta absoluta hierarquização que é, no conjunto das confissões cristãs, muito mais visível na Igreja Católica e Ortodoxa, nos ramos, nas confissões católica e ortodoxa, do que propriamente nas chamadas igrejas reformadas, nessa multidão de igrejas reformadas. Isso deveu-se, são circunstâncias históricas bem conhecidas, sobretudo a partir do século XVI, e é uma das manifestações maiores dessa reação, digamos, a resposta, vamos dizer assim, católica romana ao desafio colocado, enfim, encetado por Lutero e amplificado por muitos outros personagens e comunidades, etc, etc. Ora, a partir do momento que a Igreja Romana vai fazer um enorme fincapé, absolutamente compreensível, mas um enorme fincapé no seu primordial papel de intermediação, todos os seus agentes são, digamos assim, elevados a um patamar superior aos demais, do qual se retiram todas as consequências possíveis. Evidentemente que o papel de intermediação é a intermediação no sagrado, mas tendo em conta a implantação, essa relação, e agora entre aspas, absolutamente promíscua entre as instituições eclesiásticas e o todo social e o todo da sociedade e do, enfim, crescentemente construído Estado, levam necessariamente a que rapidamente essa superioridade, ou melhor, esse sublinhar da superioridade a partir do século XVI, não se limite exclusivamente à dimensão religiosa. E a extravase, não é, migre, digamos assim, expanda-se para todas as outras dimensões. Tal como estavam as coisas, é absolutamente compreensível. Ora, acontece que, sobretudo a partir do século XVI, se bem que esta tendência vem atrás, mas graças ao incontornável, em grande parte ao incontornável Concílio de Trento e a ampliação que Trento tem, mercê das circunstâncias e da conjuntura que então se vive na Europa, veio acentuar isso ao longo dos séculos e conhecemos um período, digamos, de notável reforço desta circunstância a partir do século XIX, quando o catolicismo, depois, enfim, do grande murro do estômago, que é a Revolução Francesa e todas as suas ondas de choque e a implantação da sociedade liberal,
quando o catolicismo, sobretudo a partir de meados do século XIX e na segunda metade, vai começar a reagir. Né? A grande resposta católica, e a grande resposta católica foi, sob muitos pontos de vista, e porque a situação no momento justificava, foi, custa-me empregar esta expressão, mas vamos dizer assim, foi um contar das espingardas, não é? Quem está, quem não está. E, portanto, esse renascimento, verdadeiro renascimento católico, vai ser marcado, por exemplo, por uma valorização do papado que dificilmente, em relação à qual dificilmente encontramos paralelos nos séculos anteriores. Mas deve-se acrescentar um outro elemento importante para compreender também o momento trágico, sem dúvida nenhuma, que é a tomada de consciência que estamos a ter destes problemas internos da instituição religiosa, que é a pedofilia, e eu digo que é trágico não apenas pelo que aconteceu, é trágico porque já não vamos a tempo de, provavelmente na maioria dos casos, se poder fazer a justiça mínima. Não é? A partir de meados do século XIX, uma das áreas das quais o cristianismo e a Igreja Católica vai apostar para a sua renovação, para a sua resposta, para enfrentar os múltiplos desafios da contemporaneidade, vai ser apostar claramente no ensino. Exatamente como o Estado liberal vai fazer, chamar ao Estado a responsabilidade. Ora, o ensino tinha sido quase exclusivo monopólio da Igreja até aí. Ora, o ensino que vem a seguir já não é o ensino de antes, digamos assim, do período do antigo regime, é um ensino novo, mas isso vai fazer com que uma das faces mais visíveis do catolicismo seja precisamente a sua implantação no ensino e nas instituições do ensino. Pronto, isto apenas para dizer que vai fazer crescer, e perante a dificuldade do Estado, nomeadamente num caso como Portugal, mas não é exclusivo, de avançar com efetivas instituições de ensino que cubram o todo nacional, sabemos que isso foi um problema longuíssimo, de muito difícil resolução, a Igreja teve aí uma implantação fundamental com a melhor das intenções, não é? Educar sim e preparar os jovens e as crianças para a recepção da fé. Muito bem, mas isso significa também que se aumentou exponencialmente as probabilidades deste tipo de coisa. Estás a querer apresentar o argumento estatístico de uma igreja muito implementada nas questões educativas e com as crianças. Essa é uma dimensão, se bem que se nós ampliarmos a ideia do abuso sexual para além da pedofilia, teremos que somar a isso também, com as suas heranças medievais, talvez, que dava para uma outra conversa, precisamente por via do doutrinismo e de outros movimentos, uma relação talvez ainda não totalmente conseguida da Igreja Católica Romana com o aspecto da sexualidade em si mesmo. Sem dúvida, portanto, sem dúvida, absolutamente. E também isto dava outra conversa que também podia buscar coisas lá atrás, não é? Claro, mas João, eu só queria, digamos, deixar que, claro isto, como já disse antes, todos estes elementos devem ser chamados à colação, mas insisto, eles servem apenas para que nós compreendamos melhor o que se passou. De modo algum podemos dizer porque se fazia e outros faziam, nós também fazíamos. Nem pensar. Cada um responderá no seu setor. Para um cristão, seja qual for a sua condição, isto é absolutamente inadmissível e não há... usar a palavra tolerância, mesmo quando se diz zero, já é um excesso, porque não é uma palavra que entre nesta conjugação. É verdade o que dizes e sem desculpabilidade alguma, também há aqui uma visão, também porventura com um toque de positividade sobre a história em geral, sobre a história medieval e até sobre a história do cristianismo, de por um lado, apesar de tudo, na Europa, este movimento de alguns setores da Igreja que não estão a abdicar da transparência, embora na dificuldade, enfim, muito animados pelo Papa Francisco, que certamente é o primeiro a abrir essas portas, também em última análise podem ser devidos a um caminho que a Igreja fez ao longo da história, não sem custo, não é? Para podermos chegar até aqui, não é? Portanto, esta própria liberdade de expressão tem sementes, também poderíamos ter quase que uma outra conversa sobre isso, em todo o percurso histórico da Igreja, incluindo, apesar de tudo, toda a história medieval, não é? Portanto, para chegarmos aqui a esta possibilidade de mais respiro, apesar de tudo, não é? Sem dúvida. É por isso que, digamos, sob vários pontos de vista, o conhecimento da história, insisto, do ponto de vista cristão, não é por acaso, diziam outros, hoje estou a citar um outro historiador francês, Marc Bloch, insuspeito nesta questão, porque era de ascendência judia, dizia ele que o cristianismo era uma religião de historiadores.
não porque os cristãos fossem mais historiadores que os outros, mas porque a história era a matéria-prima da compreensão da revelação de Deus. E, portanto, para nós o conhecimento, para os cristãos, o conhecimento da história, e não estou a colocá-lo agora nas questões estritamente científicas, mas não é por acaso que foi muito em ambientes religiosos cristãos que a ciência historiográfica evoluiu, não foi apenas, mas foi muitíssimo marcada por isso, mas porque para nós a história é, digamos, um mergulho permanente e indispensável para discernirmos. Ora, o que acontece nos nossos dias é resultado, sem dúvida nenhuma, da conjuntura em que nós vivemos, do papel que a Igreja hoje ocupa, que não é o mesmo de outros tempos, mas é também mercê de um movimento interno. Creio que a melhor expressão é precisamente o Papa Francisco. O Papa Francisco é isso mesmo, é um resultado de uma Igreja que vem de trás, que assume a herança, mas que discerne a partir dessa herança. E, portanto, nesta questão concreta da pedofilia, eu devo confessar, tenho muita dificuldade em compreender as hesitações. O Papa foi de uma clareza absoluta e desta vez, pelo menos, o magistério foi uma absoluta luz. Não é preciso andarmos a pensar duas vezes. Já foi dito o que tinha que ser dito, agora tem que se passar à ação. Claro, fazer. E não tenho dúvida que nesse discernimento conta precisamente o balanço que se faz do passado. Aquilo que se vai buscar ao passado. Também ao passado medieval, como é evidente. Muito bem. Luís Amaral, muito obrigado. Esta foi mais uma conversa franca, religião e cultura, hoje sobre a religião e Idade Média, que herdeiros somos. Eu agradeço imenso a presença do Luís Amaral, para mim foi muito gratificante, espero também que quem nos escuta tenha aproveitado esta conversa sempre incompleta e, portanto, oxalá seja a primeira de muitas. Muito obrigado, Luís Amaral, por ter estado. Eu agradeço muito e só espero que, enfim, esta conversa, muito agradável conversa, seja útil. Isto é, que minimamente as pessoas possam refletir sobre estes assuntos e que seja um convite a pensar neles. Muito obrigado. Muito obrigado.